Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje vou conversar com o pastor Bob Luiz Botelho. O Bob é teólogo e professor de teologia nas áreas de hermenêutica e teologia bíblica da missão. Bob é também produtor cultural e professor de teatro nas áreas de corpo, performance e cena. Ele é acadêmico de geografia pela Universidade Federal do Paraná e é um pesquisador sobre geografia da religião, geografia cultural e geografia urbana, sendo também cofundador do movimento Evangélicos pela Diversidade. O Bob é ainda paciente psiquiátrico, pois ele recebeu em 2015 um diagnóstico de esquizofrenia por estar passando por um processo de saída do armário bastante violento e opressor com instituições religiosas, nas quais serviu como missionário por 10 anos. Seja bem-vindo, Bob, ao nosso podcast Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou pessoa ouvinte, né? Não sei que horas vocês vão estar ouvindo. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse espaço, agradecer todo o pessoal da equipe do Radar Direitos Humanos, né? Na pessoa do pastor Isaías, reverendo Isaías, do Rodrigo que está aqui com a gente na gravação. E muito, muito obrigado a todo mundo pela oportunidade de a gente dividir um pouco esse espaço para um assunto tão importante, né? É realmente uma grande alegria ter você conosco, Bob. E o tema do nosso bate-papo hoje relaciona-se com as violências sofridas pelas pessoas LGBT num contexto de vivência e de comunidade religiosa. E eu gostaria de iniciar nosso bate-papo com a tua manifestação sobre a tua experiência, né? Tu falaste ali que foi missionário e que sofreu muita opressão durante um determinado período da tua vida. Se tu pudesse relatar um pouco para nós como é que foi a tua história. Com certeza. Eu acho importante a gente primeiro compreender que esse assunto, ele é um assunto que ele tem um cenário comum, mas ele tem especificidades particulares de cada corpo. Então, quando eu conto a minha história aqui, a primeira coisa só eu não estou homogeneizando e padronizando todas as histórias, né? E isso é muito importante porque sempre vai ter a pessoa ouvinte que vai falar, não, mas eu conheço fulano, que com ele não foi assim, e que bom que não foi, né? Eu não estou aqui tentando, a partir da minha experiência individual, pintar um cenário. Mas dentro desse sentido, o que eu posso compartilhar com vocês é que desde os 14 anos de idade, eu sou envolvido com a vida no ministério. Eu, com 14 anos de idade, fiz uma prova para provar que eu tinha capacidade de fazer um seminário teológico, mesmo não tendo concluído o ensino médio, e passei na prova, comecei a fazer teologia com 14 anos. Com 16 anos, eu estava no segundo para o terceiro ano, eu ingresso como missionário em tempo integral, fazendo seminário e ensino médio, e eu me dedico a trabalhar no ministério como aquele jovem que tinha um chamado. E acho importante dizer que, desde sempre, eu dou indícios de que a minha expressão de ser homem, ela era diferente do padrão que se pressupõe como esperado dentro dos espaços evangélicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre fui um garoto muito envolvido com as artes, eu sempre gostei muito de dança, de teatro, e eu não estou falando aqui que todos os garotos que gostam de dança e teatro são necessariamente pessoas que não estão dentro da heterossexualidade, não estou falando isso, estou falando que no meu caso, eu sempre dei indícios através de vários movimentos, como o da arte, por exemplo, vários outros também. Nunca tive namorada, não tinha interesse por esse tema, e sempre criou-se uma metalinguagem. O que é isso? Nunca ninguém chegou e disse
veementemente com o português dito, você não pode ser LGBT. Nunca ninguém disse isso. Eu não podia falar aos outros meninos. E eu cresci, uma informação, né, um detalhe que não foi apresentado na bio, no Colégio Militar. Eu fui estudante do Colégio Militar de Curitiba, do Sistema Colégio Militar do Brasil, do Exército Brasileiro, e eu cresci envolvido num ambiente militar, envolvido num ambiente religioso, e mesmo que ninguém falasse, eu sabia que eu não podia falar que durante a minha adolescência efervesciam no meu corpo desejos e hormônios direcionados a pessoas do mesmo gênero que o meu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu cresci muito envolvido com o ministério, muito envolvido com a vida na igreja, e eu cresci sem poder falar sobre. E essa é uma violência em si mesmo. Então, antes da gente falar sobre o que eu sofri quando eu saí do armário, as opressões, os mantenedores que pediram para eu devolver o dinheiro de 3 anos de investimento de ministério, eu quero falar sobre infâncias e adolescências de pessoas que estão na igreja evangélica e que não podem falar para suas lideranças, para os seus pais, para os seus pastores, sobre os desejos que têm. E esse é um princípio básico. Ninguém disse nada, ninguém chegou e falou para o Bob, mas o Bob sabia. E eu cresci dedicado no ministério, envolvido em responder a uma expectativa que... Tudo isso para dizer que o meu processo foi um processo de muito silêncio. Então, eu vivi uma vida dupla, eu menti para as pessoas, eu tinha um namoro escondido e eu não contava para as pessoas sobre isso. E dizer também que depois que eu passo pelo processo de sair do armário, em 2015, quando a minha história é exposta, né? Eu não tive a oportunidade de sair do armário de maneira harmônica, a minha história foi jogada no ventilador, eu fui exposto para várias pessoas, sofri uma série de violências, recebi mensagens de pessoas falando que se decepcionaram comigo, que eu era uma grande farsa, recebi um diagnóstico de esquizofrenia e faço tratamento psiquiátrico até hoje, tomo antipsicótico. Eu passo por esse processo de, antes do armário, não poder falar, porque eu sabia que se eu falasse, eu ia sofrer violência e opressão, e depois que a história vem à tona, dito e feito, eu sofro uma série de falas extremamente constrangedoras e violentas e que me deixavam muito triste, assim, porque as pessoas descredibilizaram toda a minha trajetória e trabalho no ministério pelo simples fato de eu ser um homem que sente atração por outros homens. Eu sempre costumo dizer que eu amo Jesus com toda a sinceridade do meu coração, mas a sinceridade do meu coração é que Jesus não é o único homem que eu sou capaz de amar. Hoje eu sou casado, amo meu marido, e uma coisa não diz respeito à outra, né? Amar o meu marido não diz respeito a não amar o Senhor Jesus, mas eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. E quando isso veio à tona, eu não fui acolhido, né? Então, acho que esse é um resuminho, para quem é ouvinte quiser saber mais da história, né? Tem um podcast de 2 horas onde eu sou entrevistado e conto toda a minha história, mas eu acho que o que eu posso dizer sobre crescer num espaço religioso e viver sobre esse estigma tem a ver com você saber que você não pode falar e que quando a notícia vem, você não é acolhido. Acho que esse é um resumo bem rápido aí do que a gente pode conversar sobre isso. Bob, tu descreve uma situação de opressão velada, né? De um silêncio imposto, ainda que não seja expressamente dito. Quais os impactos que isso pode ter? Se tu puder falar um pouco mais em termos do desenvolvimento pessoal, da imagem, da autoimagem pessoal de cada indivíduo e como isso impacta também nas relações afetivas, emocionais e sociais de pessoas que estão crescendo nesse contexto de opressão. Poxa, que pergunta importante essa, e que privilégio poder, nesse espaço, falar sobre isso. Eu sempre falo sobre a capacidade que as pessoas LGBTs que nasceram no contexto religioso têm de mentir. Então, a gente mente muito bem e a gente mente muito fácil. Ah, mas isso é um desvio de caráter? Não, isso é um instinto de proteção. E eu sempre trago Raabe como um exemplo bíblico de mentir para sobreviver, né? Eu sei que no caso de Raabe, do texto bíblico, a gente tem uma situação de ameaça direta à vida, né? Eles iam ser assassinados. Mas o que eu quero dizer é que nós, LGBTs, sempre soubemos, quando crescemos na igreja, que nós não poderíamos ser completamente íntegros e inteiros
nas nossas falas sobre as nossas vivências. Então, eu sempre falo, quando você falou sobre como afeta o desenvolvimento, né, o ser sobre o mundo, eu acho que tem a ver com a gente perceber que a gente desenvolve uma capacidade de viver uma vida dupla que não é bonita. Nós não gostaríamos disso. Você que talvez passe por esse processo com alguém da sua família, ou com algum conhecido, amigo seu, nossa, mas ele tem um namoro há 3 anos, é meu melhor amigo e não me contou. A gente não faz e não desenvolve essa habilidade de vida dupla por maldade. A nossa dificuldade de ser inteiro, de ser transparente, ela tem a ver com o fato de que nós crescemos aprendendo que não poderíamos ser. Então, essa crise de personalidade, de você se identificar com uma pessoa com quem você possa falar abertamente sobre seus desejos, vontades, sobre seus traços de identidade, isso é uma característica no desenvolvimento de pessoas LGBTs que nascem em contexto religioso que a gente precisa tratar. Nós não estamos desenvolvendo espaços seguros para as pessoas LGBTs falarem sobre si. Nós estamos desenvolvendo espaços onde a gente, inconscientemente, estimula essas pessoas a viverem uma vida dupla, uma vida onde elas não podem falar, porque se elas falarem, elas vão ser condenadas. Eu me fiz entender, mas eu acho que quando você pergunta como afeta o desenvolver inteiramente ninguém, nem nosso pai, nem nossa mãe. Eu sempre conto que quando eu fui me assumir para o meu pai, eu fiz uma mochila com roupa, passaporte, documento, dinheiro, um pouco de talher, um item de talher, porque eu falei assim, se meu pai me espancar e me bater, eu pego a mochila e saio correndo. Meu pai me abraçou, disse que me amava e que estava comigo. E aí, depois, quando eu fui na terapia falar sobre isso, o meu psicólogo falou assim, nossa, então você não conhece quem é seu pai de verdade. E aí, meu psicólogo perguntou assim, quem será que errou, você ou seu pai? Ou seu pai não soube demonstrar o pai que ele era, ou você não quis se reconhecer e se envolver com o seu pai? E eu virei para o meu psicólogo e eu falei assim, Catito, a culpa não é nem minha, nem do meu pai, a culpa é da igreja, porque a igreja criou essa atmosfera. Criar culpado, vilão e mocinho, será que foi meu pai que não soube demonstrar e me fazer ter certeza no afeto dele? Será que fui eu como... Não é a metalinguagem, quando eu falo metalinguagem, é aquilo que não é dito, mas é expresso, né? Expressado. Essa metalinguagem faz com que, de alguma forma, eu não pudesse acessar esse lugar seguro nas relações com meu pai, com meu pastor, com a minha igreja, com os meus melhores amigos, enfim. E eu acho que isso, infelizmente, é uma dificuldade que a gente tem de criar espaço para que as pessoas possam ser integralmente, né? E eu acho que esse é um exemplo de como afeta, né? E como a gente tem dificuldades nas relações. Bob, e partindo da premissa que a autoimagem, o reconhecimento de quem nós somos, de quem nós queremos ser no mundo, de fato é essencial para um desenvolvimento pleno. E tu usaste muito bem algumas vezes a palavra um lugar seguro, né? Um lugar seguro. E o pastor Bob, esse ex-adolescente, vamos dizer assim, que enfrentou todo esse contexto de opressão velada, que se desenvolveu, que cresceu e que conseguiu se afirmar, né, na condição de líder espiritual. Como o pastor Bob se encontra no mundo e como ele se encontra hoje na posição de pastor? Essa é uma pergunta muito, muito legal de responder, porque o meu psicólogo, ele fala sobre as minhas 2 saídas do armário. A primeira saída do armário que eu tive foi a saída de descobrir que eu era um homem gay, contar para as pessoas e tal. E quando eu saio do armário, nesse meu primeiro momento, eu saio numa dimensão e numa dinâmica que era muito ligada a não vou mais ser da igreja, vou sair da religião, a religião é opressora, é violenta, não gosto, eles são péssimos e tal. E durante o meu processo, eu tinha um blog, eu escrevia sobre missiologia e sobre missão, ministério, e nesse processo de escrever sobre missão e ministério, eu passo por uma caminhada de escrever sobre minha saúde mental e de escrever sobre a minha transição mesmo, né?
de sair de uma posição onde eu era um jovem influente no mundo evangélico do meu nicho, né? E passar para uma posição onde todo mundo me descredibiliza. E eu tentei viver fora do ministério, né? Da vocação. Só que conforme eu escrevia no meu blog, vinha uma série de pessoas que vinham me procurando e falando: Bob, obrigado pelo seu texto. E aí, assim, era um texto extremamente angustiado de uma pessoa ferida. E naquele texto as pessoas se sentiam abraçadas, acolhidas nas suas dores. E eu achava aquilo muito estranho. E aí, eu lembro que uma vez eu estava na terapia, eu sempre falo muito bem do meu terapeuta, Carlos Catito Grisbowski, e ele é também terapeuta familiar, bastante conhecido no mundo da missão integral, enfim, editor na revista Ultimato, colunista, na verdade, né? E, desculpa. E eu acho que o Catito falou uma coisa muito legal, que foi, eu estava na sessão de terapia e eu falei assim, Catito, eu recebo uns 80, 90 e-mails por semana de pessoas querendo aconselhamento, sabe? As pessoas contando suas histórias, me procurando no WhatsApp. E aí o Catito falou assim, que interessante, você recebe e-mail de pessoas, né? E você responde? Eu falei, respondo. E ele falou assim, e você fica se perguntando por que Deus fez aquela promessa de que você seria missionário, né? Eu falei, que ridículo isso, né? E aí ele repetiu, ele falou assim, e hoje você responde pessoas que estão em sofrimento e que encontram em você suporte pastoral. Eu falei, Ele falou, e você se pergunta onde está seu ministério hoje em dia, né? Eu falei, Daí ele falou de novo, ele falou assim, e hoje você cuida de pessoas que reconhecem que você é pastor na vida delas. Aí eu fiquei quieto. Aí eu falei, nossa. Daí ele falou assim, já foi tão difícil sair do armário de ser um homem gay, por que não sair de novo do armário e dizer que você é um homem gay que é pastor? Pastoreia as pessoas. Você ama? Então, né, faz o que você quer, a sua vocação. E foi um espaço de terapia, é muito engraçado. O Catito, ele é muito ético, então ele não é religioso no setting terapêutico, mas como eu sou, ele joga muito com coisas que para mim são muito, muito importantes para mim, né? Ele sempre fala, não sou seu pastor, sou seu psicólogo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o ministério e o meu reconhecimento como Bob Pastor, esse cara que foi um adolescente gay que sofreu, ele aconteceu a partir de uma comunidade de pessoas que reconheceram a minha capacidade e se permitiram ser pastoreadas por mim. Eu demorei muito para receber e reconhecer o título de pastor, inclusive. Faz menos de 2 anos que eu fui ordenado como reverendo, né? Até então eu sempre falava que eu era missionário ou que eu era tipo outras coisas, mas eu nunca falava tipo eu sou pastor. Tem uma comunidade de pessoas que se sentem pastoreadas por mim. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é o ministério ele foi a partir de um reconhecimento comunitário. A gente sempre fala sobre a igreja local como o que reconhece, né, o ministério de quem vai servir, só que eu sempre lembro as pessoas que nós, LGBTs, nem sempre temos a oportunidade de estarmos vinculados a uma igreja local. Por que eu estou falando isso? Né? O Evangélicos pela Diversidade, que é a organização missionária que eu sou cofundador, ele tem práticas pastorais que são próprias da igreja. Então, a gente ministra ceia, a gente celebra casamento, né? Os missionários do Evangélicos fazem isso. Mas por que o Evangélicos não deveria respeitar a igreja local como todas as outras organizações missionárias? Então, mas é porque nós temos ou a opção de oferecer ceia ou a opção de esperar que em determinada cidade que não tem nenhuma igreja afirmativa, aquela pessoa possa ter acesso a uma mesa para participar da ceia. E aí eu sempre falo que o nosso rebanho no Evangélicos pela Diversidade, ele surge a partir das pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. E por causa disso, eu reconheço que a minha trajetória foi uma trajetória de ser percebido e afirmado por uma série de pessoas que escrevia, né? Você é meu pastor, obrigado por me pastorear. Aí a segunda coisa nesse processo foi o processo de ter uma instituição que olhou para isso. Então, o Evangélicos foi fundado, a gente fez atividades com Evangélicos,
E a Iglesia Antigua de las Américas, que é uma igreja latino-americana que tem 130 anos, que surgiu com troca de cartas entre pastores latino-americanos na época do exílio latino-americano, a Iglesia Antigua de las Américas olhou para mim e falou assim: nós queremos reconhecer o ministério desse jovem. E aí a Iglesia Antigua de las Américas me convidou para o processo. É uma igreja latino-americana, mas nenhum reverendo brasileiro tinha sido ordenado até então. A diferença do idioma foi algo que distanciou a IADLA do Brasil, infelizmente. E aí eu passei pelo processo da IADLA. Então, fiz todo o processo, né, para acessar o clero, né? Então, meus títulos de teologia, apresentei os títulos, depois sermão de prova, depois exegese, depois entrevista com o concílio episcopal, né? E tudo isso para dizer que aí, depois de tudo isso, quando eu já era pastor, uma instituição olhou para mim e falou: nós queremos apenas reconhecer isso que você já faz. Para você que está ouvindo, eu quero dizer para você que te confere o ministério não é necessariamente o título, o CNPJ, a instituição ou a logo, mas a comunidade de pessoas que reconhece que você tem exercido o ministério sobre elas. Pode ser o de ensino, pode ser o de pastoreio, pode ser o de discipulado, aconselhamento, misericórdia, mas a comunidade acabou reconhecendo isso, enfim. Acho que essa é a minha história de como eu me vi sendo o pastor Bob Luiz Botelho, né? Enfim. E ainda existem alguns tipos de violências institucionais ou não que são direcionadas ao clérigo ou à clériga LGBT hoje, de uma maneira geral, na igreja brasileira ou latino-americana? Com certeza, com certeza. E eu acho que, nossa, eu estou muito feliz por essa entrevista, porque as perguntas são muito inéditas, assim, então me dando a oportunidade de falar sobre coisas que para mim são muito caras. Eu quero contar um fato, assim. Eu sou o primeiro LGBT assumido a ser membro pleno na Fraternidade Teológica Latino-Americana. E a Fraternidade Teológica Latino-Americana é uma tradição, uma instituição histórica, proeminente, muito importante no espaço da missão integral, responsável pelo fortalecimento de diversos espaços na América Latina e pela educação teológica. A gente tem grandes nomes como Samuel Escobar, René Padilha, e, enfim, a gente tem muitos nomes importantes de pessoas que são relevantes nesse espaço. E eu sou o primeiro membro pleno da FTL, né? E ser um LGBT assumido no espaço da FTL, por exemplo, é uma situação que não é sempre bem-vinda por todo mundo. Então, eu posso abertamente dizer, até porque já foram vários espaços públicos da FTL onde várias pessoas já falaram isso, onde nem sempre é bem-vindo saber que tem um LGBT assumido, um pastor LGBT assumido nesse espaço. Veja, eu estudei teologia, eu fiz um aprofundamento em teologia bíblica, inclusive pelo CEBI, sou biblista, sou professor de exegese, de hermenêutica, eu tenho uma atividade pastoral há mais de 10 anos, e mesmo assim, só por ser casado com um homem, ainda é difícil estar em alguns espaços. E veja, eu nem estou nesses espaços pedindo para as pessoas concordarem com o que eu digo. Tal qual, por exemplo, eu posso falar sobre ordenação feminina. Na FTL tem pessoas que são membros de igrejas que não ordenam mulheres, mas tem mulheres na FTL, ninguém fica discutindo se elas podem ou não falar nos espaços, ou se elas são ou não cristãs. A gente só respeita a vivência de ministério e trajetória das pessoas. Mas nós, como pessoas LGBTs, a gente precisa se provar o tempo inteiro. Eu conheço um amigo meu que ele é de uma denominação, não é daqui do Brasil, mas ele é de uma denominação que a denominação inteira é afirmativa, a denominação inteira é pró-LGBT, faz casamento, no país dele tem reverendos que são LGBTs assumidos, mas esse meu amigo não quer se assumir. E ele fala: a minha vida privada não é da conta de ninguém, e isso é verdade, mas ele fala assim: não, depois que eu falar que eu sou LGBT, as pessoas vão me estigmatizar. E é um amigo meu aqui da América Latina, de um país vizinho ao nosso. E a gente pode perceber como aqui na América Latina, mesmo dentro dos próprios espaços afirmativos,
ou dos espaços, né? Nós, pessoas LGBT, a gente está o tempo inteiro estigmatizado. Hoje em dia, eu sou professor de Novo Testamento de uma forma geral, eu fui professor de missiologia em 2 seminários teológicos. Antes de eu me aprofundar em teologia bíblica, eu me aprofundei em missiologia, mas as pessoas, elas acabam estigmatizando. Eu entendo que isso tem a ver com o momento histórico que a gente vive, então o mundo ainda está passando por essa transição. Foi, foi essa semana da gravação desse podcast, esse podcast sendo gravado dia 24 de maio de 2022, foi essa semana que a Igreja da Escócia, que é o que gera, né, entre aspas, assim, a mãe da Igreja Presbiteriana, que reconheceu e autorizou clérigos a celebrarem união entre pessoas do mesmo gênero, né? Então a gente está num momento histórico onde, sim, a gente ainda precisa falar exaustivamente sobre esse tema. Mas eu acho que a gente tem um ponto onde nós, pessoas LGBTs que estão no ministério, mesmo quando nossas instituições nos reconhecem, a gente ainda passa pelo processo de ser visto como o reverendo LGBT. E aí eu acho que é um trabalho de mão dupla, né? Primeiro, agradecer pelos espaços que olham para isso como uma oportunidade, né, de construir pontes, de falar sobre, mas ao mesmo tempo reconhecer que também existem espaços onde isso não vai ser. Por exemplo, aqui é um espaço onde vocês me reconhecem, me legitimam e me convidam para falar. Tem outros espaços, outros fóruns, onde eu preciso me justificar, explicar, quase que pedir desculpa por ser um reverendo LGBT. Então, eu acho que a gente está num momento histórico de transição da sociedade como um todo, glória a Deus por isso. O Espírito Santo tem soprado ventos de renovação, tal qual foi com o escravagismo, tal qual foi com o Ministério Feminino, tal qual foi com o divórcio, que ainda é um tema, mas há muito já se superou. Então, eu acho que a gente está nesse momento, e nós passamos por essa etapa, né? Então, respondendo sua pergunta, sim, a gente quer reverendo, clérigo, professor de teologia, mesmo que não ordenado, mas que estamos em espaços da teologia e somos LGBTs assumidos, a gente passa por muitos desafios, e por isso é importante espaços como esse, né? E novamente enaltecer, assim, a coragem de vocês abrirem um espaço. Não, a gente vai falar, a gente vai dar espaço para denúncia, a gente vai dar espaço para proclamação de esperança também, né? Então, acho que isso é muito importante de ser dito. E na perspectiva de uma análise das estruturas de poder, Bob? Eu sei que esse é um tema sensível, né, que muitas vezes na organização religiosa, a estrutura de exercício do poder, ela inerentemente, né, o exercício do poder acarreta uma série de suscetibilidades, né, umas suscetibilidades das pessoas que são chamadas a representar setores da diversidade, né? E aquelas pessoas que tradicionalmente exercem esse poder, que já estão há décadas, né, exercendo esse poder, que não conseguem fazer uma autocrítica de reconhecer os privilégios relacionados à etnia, privilégios relacionados à identidade de gênero, privilégios relacionados, inclusive, à classe social, não é? Eu percebo que, algumas vezes, as estruturas de poder até acolhem no seu seio pessoas que representam a diversidade humana, né? Então, algumas estruturas de poder fazem até, aqui entre aspas, né? As pessoas não nos veem, mas nos escutam, entre aspas, elas integram, ou incluem, melhor dizendo, incluem mulheres, incluem pessoas LGBT, incluem pessoas negras, mas no momento do exercício do poder, no momento em que efetivamente vão distribuir, vão delegar as atribuições, me parece que reproduzem esse modelo patriarcal, discriminatório, né? E que efetivamente não representa os indivíduos. E apenas ficam reproduzindo essas estruturas. Dizemos, nós temos aqui mulheres entre nossas lideranças, nós temos, inclusive, pessoas LGBT entre nossas lideranças, mas o modelo continua sendo aquele arcaico, reacionário e opressor. Como a gente faz para romper essa estrutura e esse modelo que não quer, de fato, transformar a realidade?
Eu acho que a gente tem uma vocação em glória, né? Que é a de semear nos diversos terrenos, regar o que foi semeado por outros e proclamar a esperança de frutos que vão vir. Então, eu acho que eu falo isso porque, assim, eu vou ser muito sincero, e não é pessimismo, eu não tenho perspectivas de ver, entre aspas, né, o fim da LGBTfobia no Brasil, fecha aspas. Eu queria muito, mas isso não significa que eu não vou lutar para mudar tudo que eu puder enquanto eu estiver com condições para isso. Por quê? Porque eu acredito, primeiro, que eu sou fruto dos passos dos que me antecederam. Eu só estou aqui onde eu estou hoje, porque a gente teve pessoas, ainda tem pessoas como André Muscoff, Ana Esther, pastora Ódia Barros. Eu só estou aqui porque existem pessoas como o reverendo Arthur Cavalcante. Eu sou fruto do ministério dessas pessoas, né? Das pessoas, Zé Barbosa, pastor Zé Barbosa, que precursor do movimento Jesus Cura Homofobia, a própria igreja da comunidade metropolitana, a igreja anglicana, mesmo eu não sendo da igreja episcopal anglicana, nem sendo da igreja da comunidade metropolitana, eu sou fruto. Então, eu só estou aqui porque há muitas pessoas têm feito caminhadas corajosas. E eu faço a minha caminhada para que daqui para frente outras pessoas possam colher frutos que eu talvez não vá colher. Então, eu acho que essas coisas a gente está fazendo muito no sentido de proclamar a esperança. E isso, para mim, inclusive, é escatológico, porque tem a ver com a gente anunciar a vinda de Cristo, né? O reino se manifestando aqui e agora para todas as pessoas, o evangelho todo, toda a parte do evangelho, né? Para a pessoa toda, inclusive a afirmação da dignidade da sexualidade das pessoas, por exemplo, né? Para todas as pessoas, inclusive as LGBTs, né? Então, tudo isso para dizer que sobre essas instituições onde a gente até tem mulher, olha, a gente até tem pessoas negras, olha, a gente até tem LGBTs. A gente primeiro agradece que tem espaços que não tem, mas a gente não deixa calar a profecia. Ter não é o bastante. A gente precisa de organizações onde ter nem seja mais uma questão, porque já está todo mundo acessando os espaços de poder e decisão. Recentemente eu vi no Instagram da Marina Silva. Ela fez uma postagem, eu não sei se ela repostou, eu vi no Instagram dela, mas pode ser que não tenha sido ela que produziu, né? Ela pode ter repostado. Peraí. Ela pode ter repostado. Uma imagem de fotos onde tem mulheres em reuniões com outros homens, e a primeira foto é a mulher com todos os homens em volta, e a segunda foto são só as mulheres pertencentes àquele espaço. E aí colocou espaços, inclusive, como a Angela Merkel, em espaços da União Europeia, por exemplo, né? E aí fala, olha, ter mulher aqui, e veja, Angela Merkel, não estou nem discutindo as questões políticas da Angela Merkel, estou discutindo ela ser uma mulher que ocupou um cargo muito importante. Não significa que a União Europeia é um espaço que tem mulheres tomando todas as decisões sempre, entende? Então, a gente agradece a representatividade que as mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, indígenas têm, mas a gente continua afirmando que não é o bastante. Além de não retroceder, a gente também quer avançar. A gente quer chegar no momento onde, se tirarem os homens da foto, a gente consiga ter muitas mulheres naquele espaço, tomando decisões e discutindo. A gente quer chegar no momento onde, se tirarem as pessoas que não são LGBTs, tenham muitas pessoas LGBTs na foto das câmaras episcopais, dos quadros de reverendos ordenados, de clérigos, dos quadros de ministros leigos, dos quadros de professores de teologia em seminários, dos quadros de pessoas que são diretores de seminários teológicos, falando agora também da própria comunidade, no diaconato, no ministério infantil, né, na ação social. A gente quer que tenham pessoas LGBTs não só para dizer que tem, elas não são uma vitrine. Elas estão aqui, a gente fala que elas estão aqui, agora não, a gente quer que tenham tantas
que elas sejam percebidas, vistas como parte das tomadas de decisão, inclusive. E eu acho que, nesse sentido, o meu convite é para que a gente continue profetizando, continue anunciando, sem que a gente perca a esperança. Hoje, nós estamos mais avançados do que estivemos na década de 90, e nós estaremos mais avançados nos anos de 2040, mas enquanto nós estamos aqui, nós celebramos, eu celebro a trajetória dos que vieram antes de mim, e eu anuncio que nós queremos mais. Eu quero que eu não seja um ícone LGBT na fraternidade teológica latino-americana. Eu quero várias pessoas na fraternidade teológica latino-americana LGBTs, pessoas na diretoria, pessoas como membros plenos, pessoas como grupos de trabalho, e eu quero que isso seja tão normal que não seja mais um ponto de discussão. Tem LGBTs aqui, e eu quero que isso seja tão normal, inclusive, a ponto das organizações não precisarem e não conseguirem mais falar, olha, temos LGBT, somos legais, né? Então, a minha esperança é essa, a esperança da gente conseguir renovar o mundo e proclamar que a justiça virá, a dignidade das pessoas vai vir. E nós cremos nisso, né? Então, eu acho que também isso fala muito sobre a nossa conjuntura atual, né? Nesse momento, nossa luta, nossa disputa é para não ter retrocesso, né? É para não voltar, porque a gente está numa conjuntura política e social complexa, fazendo uma análise de conjuntura. A gente quase que não consegue avançar, a gente está lutando para não perder o pouco que a gente conquistou até aqui. E isso também é missão, isso também é ministério. Então, a gente precisa lutar para que não cresçam pessoas anti-LGBTs nas igrejas, por exemplo. Ah, porque eu sou presbiteriano, e mesmo a igreja da Escócia aceitando, eu digo que o presbiterianismo não pode, lá, por exemplo, né? A gente precisa ser proativo para não permitir que se proliferem pessoas que queiram restringir e retirar direitos conquistados até aqui. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, finalizando, né, eu sou uma pessoa que fala muito, ouvinte, você vai perceber isso pelo tamanho desse podcast, mas eu acho que a gente precisa proclamar esperança e assumir o ministério em glória da semeadura. Semear nos vários terrenos, regar aquilo que outros semearam, cultivar, tirar ervas daquilo que outras pessoas semearam também, sem se preocupar necessariamente com os frutos. É muito bom poder ver fruto em vida, mas a gente lembra que a semeadura e a seara, ela é do Senhor. E aí também orar para que novos trabalhadores venham, né? Acho que tem uma coisa importante, eu vou ser rápido, é muito importante que nós, LGBTs, tenhamos pessoas não LGBTs aliadas, pessoas que não são LGBTs e defendem, e falam, e questionam, e pedem representatividade. Isso é muito importante. Enfim. Eu ia justamente te perguntar, Bob, quais as ações que as instituições, que as organizações e comunidades religiosas devem implementar como medidas de avanço dos direitos humanos das pessoas LGBT. Tu já citaste aí algumas. Para concluirmos esse nosso bate-papo, que me deixou realmente muito feliz em poder trazer algumas provocações acerca da tua história, oriundas, na verdade, da tua trajetória de vida, será que tu podes concluir esse encontro citando mais duas ações que você considera urgentes, imediatas e absolutamente imprescindíveis que as igrejas, que as comunidades e que as organizações religiosas devem implementar já? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa você não precisa ser nem ter uma pessoa LGBT próxima a você e a sua igreja e a sua comunidade para defender esse tema. Eu sempre costumo falar, depois que eu saí do armário, não me deram mais os púlpitos. Eu era sustentado por aproximadamente 130 igrejas do Brasil inteiro. Eu tinha uma agenda de viagem anual de visitar 130 igrejas diferentes por todo o território brasileiro. E essas igrejas não me dão mais os púlpitos. Mas essas igrejas têm pessoas que não são LGBTs e que estão nessas igrejas falando, disputando ou comentando, proclamando. Então, se você está ouvindo aqui e você não é próximo a esse tema, eu te convido primeiro a se aproximar do tema
estude mais, leia, pesquise sobre, assista vídeos, procure leituras. Acho que tudo isso é muito importante de ser dito. Você não precisa esperar alguém na sua comunidade se assumir para que esse tema surja. Você não precisa esperar que você se descubra e saia do armário, sabe? Você não precisa esperar. Anuncie isso. Promova espaço seguro para aquelas crianças e adolescentes que, como eu, estão se descobrindo, para que elas possam se descobrir seguras, para que elas tenham em você, pelo menos dentro dessa instituição, que tem suas contradições. Eu sei que mudar a instituição é muito difícil, mas para que elas tenham em você um espaço seguro para falar sobre elas. Essa é a primeira coisa, o primeiro passo, assim. Não espere, né, acontecer. Mova já, agora. Leve esse podcast para a sua igreja local, para o seu ministério infantil, para o seu ministério de adolescentes, de diaconia, de mulheres, enfim. Essa é a primeira coisa, né? Faça já, agora mesmo. Né? Provoque isso. Ainda mais se você é uma pessoa que tem privilégios de estar em posição de liderança, né? Falei sobre isso, assim, se você está numa posição de privilégio, de liderança, e você quer ser uma pessoa aliada da causa, e você tem oportunidades para, faça, mova, discuta, proponha. Desculpa. Proponha. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso é muito importante de ser dito, assim. A gente precisa que as pessoas se proponham a mover. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa ter, um segundo passo bem prático sobre isso, é acredite nas pessoas que já têm feito isso. Então, ao mesmo tempo que você pode, eu te encorajo a mobilizar as coisas na sua comunidade local, no seu ministério infantil, de diaconia, ação social, enfim, eu também encorajo você a pesquisar quem são as organizações que já estão fazendo isso. E a você dar suporte para essas pessoas. Você pode, eu estou falando de suporte financeiro, o Bob está pedindo dinheiro, não só, também é importante, né? Mas eu estou falando de você se voluntariar para traduzir um texto do inglês para o português, que tem um conteúdo que a gente gostaria de trazer para o Brasil, de você se voluntariar para responder mensagens no Instagram uma vez por semana, de você se voluntariar, se você, por exemplo, é advogado, a oferecer consultoria jurídica, se você é psicólogo, a oferecer atendimento psicoterapêutico. A gente tem no Evangélicos pela Diversidade o projeto Psis pela Diversidade, onde a gente precisa de psicólogos para oferecer atendimento psicológico. Se você trabalha em banco, dando orientações financeiras para pessoas LGBTs, e vendo quais são as organizações que já fazem isso, para que você possa, através dessas organizações, oferecer o seu suporte. Então, seja suporte de quem já está na roda, de quem já está em movimento, inclusive de quem já está apanhando, né, nesse sentido de receber retaliação, receber ameaça, receber intimidação, né? Se coloque na frente. Sabe aquele... A gente falava, ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que esse é o momento mais precioso para a gente não soltar a mão das pessoas. Sigam pessoas que falam sobre o tema LGBT, sigam pessoas LGBT sobremaneira. Sabe aquela pessoa hétero que fica lacrando em cima do tema? Então, pode ser também, mas segue pessoas LGBTs reais, que passaram pelo processo de saída do armário, que passaram pelo processo de sofrer e de sentir o que a gente sente. Valorizem essas pessoas, financiem essas pessoas. A gente tem tão pouca produção porque a gente tem tanta dificuldade de fomentar esse tema. Eu estou com um projeto de livro que está engasgado e parado há 3 anos. Porque eu não consigo dinheiro para fazer financiamento coletivo, porque eu não consigo gente para revisar. Eu estou falando de mim, mas eu estou falando de tantos colegas e amigas e amigos meus que têm tantos projetos bonitos e a gente nunca consegue, porque a gente tem que pagar boleto, porque a gente tem que dar conta das nossas vidas particulares, porque hoje em dia eu não consigo viver de teologia, mesmo sendo formado nessa área, né? A minha denominação não prevê remuneração para os pastores e para os reverendos, né? E eu não consigo emprego na área de teologia. Não tem seminários que me chamam para ser professor. Então, eu tenho os meus desafios aqui. Ter o apoio de pessoas que apoiam isso
essas dinâmicas todas e falam, Bob, eu me voluntario a revisar, eu estou falando de mim porque eu estou sendo entrevistado, mas tem tanta gente, Ana Esther de Pado, a reverenda Ana Esther, o pessoal das igrejas da comunidade metropolitana por todo o Brasil, Evangélicos pela Diversidade, que é a minha organização, Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs, a gente tem também André Muscoff, que hoje é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente tem tanta gente boa, a Alain de Assis, em Salvador. Essas pessoas merecem apoio, essas pessoas merecem curtida no vídeo, divulgação, compartilhamento. Reverenda Alexa Salvador, a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. Então, os dois conselhos são, primeiro, faça, mova aonde você está, e o segundo apoie quem já tem feito e quem tem vivido a linha de frente desse processo. Bom, muitíssimo obrigado pela tua participação conosco, pelas tuas provocações. Fiquemos com o compromisso de transformar não só a nossa realidade, ou talvez, reformulando aqui a minha fala, fiquemos com o compromisso de transformar em primeiro lugar a nossa própria realidade e, a partir deste compromisso, também transformar a realidade injusta que nos cerca, não é mesmo? Que nós possamos agir em prol do respeito, da dignidade, da inclusão, da verdadeira inclusão, não apenas uma inclusão de fachada, mas uma inclusão que respeita as singularidades, peculiaridades, de uma representatividade que produz a transformação. Então, em nome do Radar Direitos Humanos, te agradeço pela participação conosco e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o Radar. Você que é ouvinte, talvez tenha percebido que a minha voz está meio nasalada. Quero dizer para vocês que estou saindo aí de uma experiência gripal. Já fiz os testes de Covid, estou bem, gente. Mas só porque aqui em Curitiba mudou a temperatura bruscamente. Então, quero pedir desculpa ao editor desse podcast. Me desculpa pelas várias tosses que você vai ter que editar. Mas para os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Quero agradecer a oportunidade, dizer que eu me sinto honrado e privilegiado de estar nesse espaço e que a gente possa continuar proclamando, né? Saio dessa conversa com muita esperança também, de ter tido perguntas tão bonitas, que demonstram o cuidado, a sensibilidade, a dedicação da equipe do Radar. Então, por favor, saiam na certeza de que isso aqui, esse podcast, espaços como esse mudam o mundo. Vocês têm mudado o mundo. E por isso eu quero agradecer e dizer que saio também muito encorajado pela oportunidade de dividirmos esse espaço aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Paz e bem. Eu sou o Rodrigo Spiuca e conversei com o Bob Luiz Botelho, um bate-papo muito bacana sobre as violências perpetradas contra as pessoas LGBT. Espero que vocês permaneçam seguras, saudáveis e nos encontramos no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.